E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje o que fazer com o Goretzka e quem contratar caso ele não renove o contrato com o Bayern, porque pra quem não sabe, o Goretzka está no último ano de contrato e tem grandes dúvidas se ele vai renovar ou não, mais por partes do Bayern não renovar com ele do que a vontade do jogador. Eu acho que talvez o Bayern não queira renovar com ele. E também sobre Karim Adeyemi no Bayern. Será que seria uma boa? Então, pra gente começar, vamos falar primeiro da situação do Goretzka. Assim, quem me acompanha já sabe mais ou menos a minha opinião. Eu não acho que o Goretzka esteja péssimo. Mas, com a bola nos pés, quando o Bayern precisa trabalhar mais o jogo, controle de posse de bola, ou criar chances no último terço, o Goretzka, ele é quase um a menos. O que o Goretzka ainda vai bem? Ele consegue botar um peso físico no meio de campo, ele ainda consegue defender bem. Eu acho que a parte defensiva dele é a melhor parte dele hoje. Eu também acho que o esquema do Bayern não favorece muito uma característica do Goretzka muito boa, que é a entrada na área para fazer gols. Hoje quem faz isso são os laterais e não os meio-campistas. Então, assim, o Goretzka hoje, com a posse de bola não ajuda muito, ele é melhor sem a posse de bola. Tem alguns jogos que ele vai muito bem, tem alguns jogos que ele vai ok. Quer dizer que sem a posse de bola ele é excelente? Não, eu já acho que ele foi bem melhor no passado. Mas para um reserva, ele vai bem. Eu não acho que é nada espetacular. Mas assim, cara, com a posse de bola, ele é muito ruim, é quase um a menos. Não é que ele é péssimo no sentido de errar muitos passes e entregar gols pro outro time. Mas ele não agrega em nada. E sem a posse de bola ele vai bem, mas também não é nada especial. E pensando nisso, eu acho que o Bayern poderia sim não renovar com ele. Eu acho que é uma. Eu entendo se o Bayern renovar com ele, porque não são tantas opções baratas no mercado. Mas eu acho que o Bayern seria muito justo não renovar com ele e ir atrás de um novo jogador, um cara que consiga agregar mais pro time, trazer sangue novo pro meio-campo do Bayern. Eu acho que poderia ser bom. Mas antes de eu falar os nomes que eu pensei, eu queria comentar com vocês quais são as características de jogador que eu acho que o Bayern tem que contratar. Por quê? O Bayern hoje, além do Goretzka, tem 3 meio-campistas. O Kimmich, que é o titular absoluto, e que é um cara que ele é bem completo, né? Ele marca tudo, mas é principalmente questão de controlar o jogo e achar passes para levar a bola pro último terço. O Pavlovic é um jogador muito de controle, e o Bischoff, ele vem jogando mais de lateral, né? Mas pelo que eu vejo, ele é um cara mais de achar passes progressivos, aparentemente, né? Para levar a bola mais para frente, o Bischoff. Passes que quebram linhas e tal. Mas são jogadores que são mais em questão de passe, né? Até o Kimmich, né, eu já falei, ele equilibra bem a parte física, de intensidade, tudo bem. Mas são jogadores mais de passe. Eu acho que se o Goretzka sair, seria bom trazer um perfil diferente. Um perfil mais físico, defensivo, mas que também não seja nulo com a posse de bola, igual o Goretzka vem sendo ultimamente. E daí tem essa questão. Então eu quero um cara mais físico, mais de intensidade, defensivo, mas que também ajude na construção de jogo. E a idade do jogador? O que eu queria falar sobre isso? Eu já vi o Bayern sendo especulado com alguns volantes muito jovens, tipo 17, 18 anos. Eu não acho que seja o ideal. Falam muito daquele Nathan De Ket, mas é um jogador que eu não conheço e eu não vou comentar aqui. Eu acho que o Bayern devia ir atrás de jogador pronto, não necessariamente velho. Eu penso mais, obviamente, em uma questão de 26, 28 anos, por aí. Mas pode ser um cara de 20 e poucos anos, 21, 22. Mas eu acho que o Bayern tem que ter um cara pronto. Por quê? O Pavlovic, ele é um jogador pronto, mas ele também é muito jovem. O Bischoff, ele é muito jovem. E eu não sei quão pronto ele tá. Porque, se a gente for ver, ele quase não joga no meio campo do Bayern. Eu acho que o próximo passo é ele vindo pro meio de campo. Mas hoje ele tá muito mais na lateral, que é uma posição que você tem mais espaço pra jogar. Então eu sinto que o Kompany não confia tanto no Bischoff pra ser aquele meio campista mesmo. Então eu acho que era bom não trazer mais um jogador jovem, que nem o Pavlovic. É que o Pavlovic já tá mais pronto, né? Mas que nem Pavlovic e Bischoff. Eu acho que seria bom também trazer um pouco de experiência, ter uma mescla de idades. Mas, obviamente, eu também acho que não seria ruim o Bayern trazer um cara um pouco mais pronto e contratar um jovem de 17 anos pra ir desenvolvendo. Pode ser através de empréstimo ou deixar no elenco. Então eu acho que o Bayern pode ir atrás desse Nathan De Ket ou de outros volantes de 17, 18 anos.
mas como um segundo jogador contratado. Mas acho que o principal é um jogador um pouco mais pronto. Daí eu pensei em alguns nomes. 2 do Newcastle. Um Sandro Tonali, né? Eu acho que tem um encaixe excelente. E o Bruno Guimarães, cara. São 2 jogadores que eu adoro. Eu até gosto mais do Bruno do que o Tonali, mas, cara, qualquer um dos 2 seria excelente. O problema deles, eu acho que é o preço, né? Acho que vai ser muito caro. E tem outro problema também, na verdade, que eu acho que é importante comentar antes de eu falar mais sobre os outros jogadores. Eu também acho que o Bayern não pode contratar um cara muito bom. Não que não... Obviamente, você quer um cara top, porque você quer competir no mais alto nível. Mas eu não acho que o Bayern vai contratar um cara que seja titular absoluto, porque o Bayern também quer desenvolver o Pavlovic e o Bischoff. O Bayern não quer largar o Pavlovic e o Bischoff no banco e jogar só de vez em quando. E o Tonali e o Guimarães, eu acho que seriam para ser titular. Eu acho que o Pavlovic, principalmente, poderia competir na posição. Mas na teoria, o Pavlovic seria reserva para esses 2. Então, assim, Tonali e Bruno Guimarães seriam 2 ótimas escolhas. Eu acho que até o Tonali mais por conta da idade, né? Ele tem só 25 anos, então é um pouco mais novo. O Guimarães tem 28. Mas seriam 2 encaixes excelentes. Caras de muita intensidade, sabem defender, pressionam muito bem. O sistema do Kompany é muito à base de pressão. E um dos melhores times em questão de pressionar é o Newcastle, muito por conta desse meio de campo com os 2. Então, assim, e os 2 sabem jogar com a bola nos pés. Então, assim, pra ser titular, cara, eles elevariam o nível do Bayern. Os 2. Eu também acho que outro jogador que faz muito sentido. Esse aqui até foi uma... No caso, eu já tinha pensado nele antes do BC falar, mas eu vi hoje num vídeo dele que ele falou do Valverde. Mas é um jogador que eu penso faz um tempo. O meio de campo do Real Madrid tá meio esquisito, né? Eu acho que, dependendo do que acontecer nessa temporada, algum nome grande do Real Madrid, isso eu concordo com o BC Futebol, outro canal aqui do YouTube, que eu acho que algum nome grande vai sair do Real Madrid, dependendo de como for essa temporada. O Valverde pode cair no mercado. Seria uma ótima, de novo, muito caro, e viria para ser titular. Então, assim, talvez... O Valverde seria excelente, tá? O encaixe do Valverde seria perfeito. A única coisa é que eu tenho medo de matar o desenvolvimento do Pavlovic e do Bischoff. Mas, cara, esses 3 jogadores seriam perfeitos. E daí... Então, assim, eu acho que esses são os 3 melhores que eu pensei. Mas... Pensando em dar mais espaço para os jovens jogadores do Bayern que já estão lá, né? Os meio-campistas, Pavlovic, Bischoff. Eu pensei em alguns outros nomes, tá bom? Que viriam para agregar, acho que iriam competir para ser titular, mas na teoria seria um pouco mais reserva, no começo pelo menos. O primeiro que eu pensei é o Ederson da Atalanta. Ele que eu acho que, pelo que eu tô vendo, já quer sair da Atalanta, não é tão caro, acho que se eu não me engano... Ele vai ter só mais um ano de contrato, então deve ser uns 25, 30 milhões, eu chuto. E eu acho que ele também tem um encaixe muito bom no Bayern, no sistema de jogo do Kompany. Ele é um cara que ele não é aquele volante top. Mas ele é muito bom em tudo, intensidade, ele sabe jogar a bola nos pés. Assim, não é o cara top, mas ele é bom em tudo. Eu acho que no sistema do Kompany encaixa muito bem de intensidade, correria, preencher meio de campo, pressionar. E eu acho que ele... Apesar de ter um encaixe ótimo, eu já acho que ele não chega pra ser titular absoluto. Eu acho que ele vai competir por posição com o Pavlovic. E daí eu acho que esse perfil já é melhor. E tem só 26 anos, é um pouco mais barato. Eu acho que o Ederson, de verdade, é um nome que o Bayern tinha que estar muito de olho. Muito de olho. Porque eu acho que de todos os nomes que eu pensei, ele é o que melhor se encaixa em tudo que o Bayern precisa. O Ederson da Atalanta. E ainda tem mais uma coisa. Puta, eu esqueci de separar o post pra vocês, que eu ia separar um post no Instagram do Bayern. Porque, o que tem a ver o post no Instagram do Bayern? Deixa eu falar. Não sei se vocês já perceberam, o Bayern de vez em quando posta alguma coisa no Instagram pra comunidade brasileira. Assim, e eu não vejo o Bayern fazendo isso pra outras comunidades de outros países. Só que pro Brasil, o Bayern vira e mexe e posta alguma coisa voltada pro Brasil. Eu acho que o Bayern quer aumentar a fanbase brasileira. Só que, pra isso, você precisa também ter um jogador brasileiro na equipe. A Bundesliga é uma das competições que menos tem brasileiro, né? Então, eu acho que seria legal se o Bayern... Aqui é uma questão extra-campo, né? Não é uma questão só de performance dentro do campo. Mas nessa questão midiática de atrair um público brasileiro, eu acho que o Ederson... ter um jogador brasileiro, no caso, não precisa ser o Ederson, que nem o Bruno Guimarães também. Eu acho que seria uma ótima. Obviamente, o Ederson não é o jogador mais midiático, mas é um brasileiro. Então, eu acho que se o Bayern tem essa missão... de marketing, de expandir o público brasileiro, eu acho que contratar um jogador brasileiro seria uma boa.
E o Ederson, em questão de perfil de jogador, agora dentro de campo, né? Não tô falando de marketing, tô falando dentro de campo. Ele tem um encaixe excelente em tudo que você pensa. Tanto em estilo de jogo, quanto em não ser titular absoluto e você conseguir desenvolver os outros jogadores. Agora, outro que eu pensei aqui, o Nmecha, também acho que tem um ótimo encaixe, só que eu acho que ele é mais caro. Mas é um nome que o Bayern pode estar de olho, o Nmecha do Dortmund, só que eu já acho que é mais difícil. E outro que eu pensei esses dias é o Rúben Neves, que tá com o contrato acabando no Al Hilal. E também acho que ele tem um encaixe muito bom no Bayern, eu acho que ele pode ser esse sucessor do Goretzka. Só que eu não sei se o Rúben Neves vai aceitar esse papel de rotação. Eu acho que ele quer ir pra algum time para ser titular. Até falam que ele quer voltar pra Premier League, então eu não acho que é um nome tão fácil de trazer pro Bayern. Só que eu acho que o encaixe é muito bom. O único problema do Rúben Neves, sendo bem sincero, e até bom o Rúben Neves, na verdade, né, que o contrato acabando, então se o Goretzka sair de graça do Bayern, você pode trazer o Rúben Neves de graça, então meio que compensa. O único problema do Rúben Neves, além do salário, né, porque ele tá na Arábia Saudita, é a questão da intensidade, porque o nível de competitividade, de intensidade da Arábia Saudita é bem menor que na Europa, né? Então tem que ver se ele ainda vai conseguir voltar para a mesma intensidade do alto nível europeu. É uma dúvida. Mas se ele voltar porque ele era no Wolverhampton, é uma ótima contratação. O problema é que eu não sei se ele vai conseguir se adaptar de novo ao ritmo do futebol europeu. Mas é outro jogador que devia estar interessado. Mas como eu já disse, o meu favorito é o Ederson. Mas os melhores para chegar... Se você quer um cara para ser titular absoluto, Valverde, Bruno Guimarães e Tonali são os melhores. Se você quer um cara que dê impacto no time, agregue, mas que não roube toda a minutagem ou a maior parte do Pavlovic e do Bischoff, Ederson é o meu melhor nome, tá? E ainda é mais barato, né? Só vai ter mais um ano de contrato na próxima temporada. Lembrando, todos esses caras que eu tô falando não é pra janeiro, é pra próxima temporada. Lembrando disso, é muito importante. E agora, o último assunto do vídeo é o carinha ADM. Agora eu tenho que ver no meu planejamento que esse vídeo eu tô gravando com uma antecedência e eu vou deixar ele pré-postado, porque eu vou viajar. Talvez, dependendo de quando que eu programe esse vídeo, o Gnabry já vai ter renovado com o Bayern, porque tem grandes chances do Gnabry renovar nos próximos dias, a partir do momento que eu tô gravando agora, né? Mas, o ADM eu acho que seria um ótimo substituto pro Gnabry. Por quê? Eu acho que o Bayern tá faltando mais jogador no ataque de características de velocidade. Por quê? O Olise não é um velocista, o Leonard Cole também não, o Gnabry também não é. O único cara mais velocista do ataque do Bayern é o Luis Dias. E o Nicolas Jackson, né? Mas pras pontas eu tô falando principalmente, não tem muito. O ADM é muito rápido, ele é um cara que tem um bom instinto pra gol. Eu acho que às vezes ele oscila um pouco, né? Ele tem ótimas fases, vários gols aqui, em algumas fases que ele não faz tanto. Mas é um cara que tem um bom instinto pra gol, eu acho que ele agregaria. O ADM, ele tem uma característica muito boa de jogar nas duas pontas. Eu também acho que ele pode jogar como um segundo atacante atrás do Kane. Então eu acho que ele seria um perfil muito versátil pro Bayern. Eu acho que ele poderia fazer várias posições e dar um novo perfil de jogador pro Bayern. Um jogador mais rápido, mais incisivo. Eu acho que seria bom ter o ADM no Bayern. E eu vejo ele, caso o Gnabry não renovasse, o que aparentemente ele vai renovar, eu acho que o ADM seria o melhor substituto do Gnabry. Eu só não sei se o ADM ele teria a capacidade de fazer a nova função que o Gnabry tá fazendo nessa temporada, que é... Eu nem achava que o Gnabry era capaz disso, né? Que é ser um 10. O Gnabry está se descobrindo como um 10 essa temporada, uma versão mais playmaker do Gnabry. Eu não sei se tem isso na ADM, mas eu acho que talvez, sendo comandado pelo Kompany, ele pode se desenvolver melhor nessa função. Mas eu acho que é um cara muito versátil. Eu acho que ele seria ótimo para elenco. Qual que são os problemas do ADM? A primeira coisa, né? Eu não sei se ele aceitaria ser reserva, porque eu tô pensando no ADM como um jogador de elenco do Bayern. Obviamente, vai ter uma boa minutagem. Teria uma boa minutagem. Mas ele não seria titular. Eu não sei se ele aceitaria ser esse jogador de rotação. E outro problema do ADM é que dizem que ele não tem um fora de campo tão legal. Falam que ele pode ser um cara meio problemático, assim. E daí, isso é uma parte que eu não acompanho tanto o ADM de perto pra saber da vida pessoal do cara, como ele é fora de campo. E se ele for realmente um cara meio problemático, daí eu já acho que não vale tão a pena. Mas pensando no dentro de campo, eu acho que é uma ótima. Mesmo até se o Gnabry renovar.
Eu acho que ele poderia ser uma ótima, assim, pra ponta direita, ponta esquerda, reserva ali. Eu acho que o ADM poderia ser uma opção. O único problema do ADM, se o Gnabry renovar, é que eu acho que o Bayern vai preferir investir numa promessa e não num jogador já mais consolidado. Eu acho que o Bayern vai querer um jogador de 18, 19 anos. O ADM tem 23, também é jovem, mas acho que o Bayern vai querer mais uma promessa do que um cara mais realidade. Mas, sendo bem sincero, eu acho que o ADM, pensando dentro de campo, é uma boa pro Bayern. Tanto para ser o sucessor do Gnabry, para mim é meu melhor candidato, quanto mesmo se o Gnabry ficar. O problema, se o Gnabry ficar, é que eu acho que o Bayern vai querer outro perfil de jogador, eu acho que vai querer um ponta mais jovem, mais para desenvolver. E o maior problema do ADM, que eu já disse, é o fora de campo, que dizem que ele é um cara meio complicado. Mas eu não conheço tanto a fundo assim para conseguir afirmar isso para vocês. Mas pode ser um problema. Mas eu acho que o ADM seria uma boa pro Bayern. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem like, compartilhem e comentem. Valeu!